Na antiga muralha de pedra do Trapiche de Paraty, ainda hoje se vêem manchas escuras que a chuva não lava. Os moradores locais dizem que é ferrugem do tempo, mas os mais velhos sabem que ali, na madrugada de 15 de maio de 1888, o sangue de 3 homens tingiu as pedras para sempre. Antes de continuar, comenta tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. Rosa tinha 26 anos quando segurou a faca de arreio pela última vez. Nascida no Engenho São Bento, freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, província do Rio de Janeiro, ela carregava na barra da saia mais do que uma lâmina afiada. Carregava 3 décadas de ódio acumulado e a promessa feita à própria mãe no leito de morte. O coronel Antônio Ferreira da Silva não era apenas dono de terras, era dono de 142 pessoas escravizadas, catalogadas no inventário de 1886 como peças de primeira qualidade. Rosa aparecia na lista como mulata moça, robusta, sem defeitos visíveis, avaliada em R$800 mil. O que o inventário não dizia é que ela sabia ler, escrever e tinha decorado cada nome daquele livro maldito. A notícia da Lei Áurea chegou a Paraty no dia 13 de maio pelo vapor Imperatriz. O telegrama do presidente da província foi claro: escravidão abolida por lei imperial. Cessem imediatamente trabalhos forçados. Mas o coronel Silva tinha outros planos. Na mesa do sobrado, ele abriu o livro de contas e fez as contas. Cada pessoa escravizada valia, em média, R$600 mil no mercado cubano. 42 pessoas renderiam 25 contos de réis. O plano era simples e criminoso. O bergantim Santa Isabel estava ancorado na enseada desde a semana anterior, oficialmente, para carregar café. Na realidade, esperava carga humana. O capitão português João Mendes já havia transportado pessoas escravizadas para Cuba 3 vezes naquele ano. Seu porão fétido tinha capacidade para 60 pessoas em condições desumanas. Rosa soube do plano porque estava na cozinha quando o coronel recebeu Mendes. Ela serviu café enquanto os dois discutiam preços e rotas. 50 pessoas embarcam antes do amanhecer, disse Silva. O resto fica para a próxima viagem. Mendes riu e respondeu: com essa lei nova, o preço dobrou. Cada peça agora vale R$1.200 mil em Havana. Rosa manteve o rosto impassível, mas a faca que descascava batatas tremeu em suas mãos. Naquela noite, Rosa não dormiu. Percorreu as senzalas, sussurrando nomes e instruções. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário havia preparado esse momento há meses. Cada pessoa escravizada sabia seu papel. Miguel, ferreiro do engenho, havia afiado facões e escondido no barracão. Benedita, parteira respeitada, conhecia cada trilha da serra. João Caboclo, que trabalhava na lavoura, havia mapeado os horários dos capatazes. O livro de tombo da Irmandade, guardado na igreja, registrava as reuniões secretas. Ata de 16 de março, deliberado sobre fuga coletiva quando chegasse a hora. O padre Francisco de Assis, simpatizante da causa, fazia vista grossa para os encontros noturnos. Ele mesmo havia ensinado Rosa a decifrar letras quando criança, desafiando as ordens do coronel. O auto de devassa posterior revelaria detalhes chocantes. O desembargador Joaquim Carlos Pereira escreveu: plano meticuloso de insurreição, com participação de elementos externos e conivência clerical. O que ele não entendeu é que não foi insurreição, foi autodefesa coletiva contra um crime em andamento. O coronel Silva acordou às 4 da manhã, vestiu as botas de couro já sujas de lama e desceu para o Trapiche, seguido pelos capatazes Severino, Damião e Caetano. Os 3 eram conhecidos pela brutalidade. Severino usava um chicote com pontas de ferro. Damião marcava fugas mal sucedidas com ferro quente no rosto. Caetano se orgulhava de jamais ter perdido uma peça.
durante transporte. As primeiras famílias chegaram ao trapiche ainda no escuro. Mães carregavam filhos pequenos. Pais protegiam esposas grávidas. Todos acreditavam que seriam relocados para outra fazenda. O coronel havia mentido, dizendo que era remanejamento temporário por causa da lei nova. Rosa caminhava entre eles, sussurrando palavras de calma e instruções precisas. Quando o bote do Bergantim Santa Isabel se aproximou da praia, Rosa viu o momento chegando. O capitão Mendes saltou na areia e cumprimentou Silva com um sorriso sinistro. "Chegou a hora de embarcar a mercadoria", disse ele, tratando seres humanos como objetos. Foi nesse instante que Rosa tocou a faca escondida na saia. O primeiro grito partiu de Esperança, mãe de 3 filhos. Os homens de Mendes tentaram separá-la do menino de 8 anos. "Não levem meu filho!" ela berrou, agarrando-se ao corpo pequeno. Severino avançou com o chicote erguido. Rosa não hesitou. A faca cortou o ar numa trajetória perfeita, atingindo o pescoço do capataz entre a orelha e a clavícula. O sangue de Severino esguichou nas pedras do trapiche. Ele tentou gritar, mas apenas um gorgolejar saiu de sua garganta cortada. Rosa já havia saltado sobre Damião antes que ele pudesse reagir. A lâmina entrou 3 vezes no peito dele, cada golpe acompanhado de uma palavra. "Bela! Minha! Mãe!" O homem caiu de joelhos e depois de bruços na lama. Caetano tentou fugir em direção ao Bergantim. Rosa o alcançou em 5 passadas. Ele se virou para se defender, mas encontrou apenas o brilho da faca cortando a noite. O golpe final abriu sua garganta de orelha a orelha. 3 homens mortos em menos de 2 minutos. O coronel Silva e o capitão Mendes ficaram paralisados de horror. No tumulto que se seguiu, Rosa gritou a palavra combinada. "Liberdade!" Era o sinal que todos esperavam. Miguel apareceu com os facões, distribuindo armas para os homens mais fortes. Benedita orientou mulheres e crianças para as trilhas da mata. João Caboclo cortou as cordas dos botes para impedir perseguição imediata. O coronel Silva tentou correr para o sobrado em busca de suas armas. Rosa o interceptou na metade do caminho. "Onde o senhor pensa que vai?" perguntou ela, a faca ainda pingando sangue. Silva caiu de joelhos e implorou. "Rosa, eu sempre te tratei bem. Lembra quando te ensinei a costurar?" Ela riu com amargura. "Lembro quando o senhor marcou meu irmão com ferro quente por ter roubado um pedaço de rapadura." A castração do coronel Silva não foi ato de loucura. Foi execução calculada de uma sentença há muito proferida. Rosa sabia anatomia por ter ajudado Benedita em partos difíceis. Sabia exatamente onde cortar para causar máxima humilhação sem morte imediata. O grito de Silva ecoou pela enseada, acordando toda Paraty. Alguns dizem que o som ainda ressoa nas noites de maré cheia. Com a chave do porão que Silva carregava num molho de couro, Rosa libertou 17 pessoas que já haviam sido embarcadas. Estavam acorrentadas no fundo do Bergantim, respirando através de pequenos orifícios na madeira. O cheiro de urina, vômito e desespero era insuportável. Uma menina de 12 anos havia desmaiado. Um homem idoso tossia sangue. A fuga pela restinga aproveitou a maré vazante e o conhecimento que Benedita tinha dos mangues. Ela havia nascido ali e conhecia cada canal, cada árvore, cada pedra que podia servir de esconderijo. O grupo de 52 pessoas se moveu como um fantasma coletivo através da lama e dos galhos entrelaçados. O ruído dos saveiros que saíam para a pesca matinal mascarou os sons da caminhada. Rosa havia planejado até isso. Sabia que os pescadores sairiam às 5 da manhã e que o barulho das velas e dos remos cobriria suas pegadas na lama. O coronel Silva, agonizando no trapiche, não conseguiria dar o alarme antes do sol nascer.
Ao amanhecer, quando os primeiros moradores chegaram ao trapiche, encontraram uma cena que ninguém esqueceria. 3 cadáveres mutilados, o coronel Silva inconsciente numa poça de sangue e urina, recibos de compra e venda rasgados espalhados pelo chão. O tronco de castigos físicos, símbolo da opressão, havia sido derrubado e partido ao meio. O relatório do delegado João Batista Ferreira registrou crime bárbaro praticado por escravos insurretos contra seus legítimos proprietários. Mas para as 52 pessoas que caminhavam em direção à liberdade, havia sido justiça tardia. Rosa carregava na memória cada chicotada, cada ferro quente, cada família separada. A vingança havia sido precisa como cirurgia. O capitão português João Mendes tentou fugir com seu bergantim, mas encontrou o casco furado em 5 lugares. Miguel havia trabalhado a noite toda com uma broca de carpinteiro, sabotando a embarcação. O Santa Isabel afundou na baía antes de chegar ao mar aberto. Mendes foi resgatado por pescadores e preso 2 dias depois em Angra dos Reis. A perseguição começou na manhã seguinte. O presidente da província, José Bento de Araújo, telegrafou ordens para toda a região, capturar vivos ou mortos escravos fugitivos, chefiados por Mulata Rosa. A recompensa era de 2 contos de réis, uma fortuna para a época. Capitães do mato chegaram de Campos, Vassouras e até da corte. Rosa e seu grupo não foram para qualquer quilombo conhecido. Benedita os guiou para uma região montanhosa entre Paraty e Cunha que nem os tropeiros conheciam direito. Ali havia grutas naturais, nascentes de água limpa e palmito suficiente para alimentar 50 pessoas por meses. Era um esconderijo perfeito que os índios puris haviam usado décadas antes. Durante 3 semanas, viveram como guerrilheiros. Rosa organizou turnos de vigia, racionamento de comida e treinamento básico de combate. Os homens aprenderam a usar facões como armas. As mulheres se especializaram em armadilhas de caça. As crianças viraram mensageiros silenciosos entre os grupos espalhados pelas diferentes grutas. O primeiro confronto aconteceu quando o capitão do mato Zacarias Pereira encontrou pegadas próximas a um riacho. Rosa havia preparado uma emboscada clássica. Alhos camuflados sobre um buraco de 2 metros de profundidade. Pereira caiu e quebrou a perna direita. Seus 3 ajudantes fugiram sem olhar para trás, espalhando histórias sobre negros selvagens que sabem magia de guerra. As contradições nos documentos oficiais começaram a aparecer nessa época. O Auto de Devassa menciona Rosa como líder de 40 escravos, mas o relatório militar fala em bando de 60 insurretos. O livro de tombo da delegacia registra a morte de 3 capatazes no dia 15 de maio, mas uma carta do pároco local fala em massacre no dia 16. Alguém estava mentindo ou escondendo informações. A segunda emboscada foi mais sangrenta. Rosa havia descoberto que o fazendeiro Coronel Menezes, vizinho de Silva, estava oferecendo suas terras como base para os perseguidores. Na madrugada de 3 de junho, ela liderou um ataque ao sobrado de Menezes. Desta vez, não houve piedade. O fazendeiro foi encontrado amarrado em sua própria cadeira, com sinais de tortura e uma mensagem gravada no peito: morte aos negreiros. O telegrama que o presidente da província enviou para a corte revela o desespero das autoridades. Situação fora de controle. Escravos armados controlam serra entre Paraty e Cunha. Solicito tropas imperiais urgente. Dom Pedro II estava ocupado com a crise política pós-abolição e demorou a responder. Rosa ganhou tempo precioso para consolidar sua posição. Durante esse período, ela fez algo extraordinário. Criou uma espécie de tribunal na mata. Trouxe o coronel Silva, que havia sobrevivido à castração, mas ficado inválido, para um julgamento público.
As 52 pessoas que ele havia tentado vender se tornaram júri, juiz e carrasco. Silva foi obrigado a ler em voz alta cada nome do seu inventário de escravos, pedindo perdão a cada pessoa. A ironia era perfeita. O homem que sempre dizia que negro não precisa saber ler foi forçado a usar sua própria educação para reconhecer a humanidade de quem ele considerava propriedade. Rosa havia guardado o livro de inventário como prova do crime de tráfico humano. Silva chorou ao ler: Rosa, mulata, 26 anos, sem defeitos, 800 mil réis. A execução de Silva foi votada por unanimidade. Rosa fez questão de que fosse rápida, diferente das torturas que ele impunha. Um único golpe de facão no pescoço. Não foi barbárie, foi justiça primitiva aplicada por quem nunca teve direito a tribunais oficiais. O corpo foi deixado numa clareira para que os urubus fizessem a limpeza. O cerco militar começou em julho. O tenente-coronel Augusto César Magalhães chegou de Resende com 100 homens do Exército Imperial. Eram soldados experientes, veteranos da Guerra do Paraguai. Rosa percebeu que a fase guerrilheira havia terminado. Era hora de partir ou morrer lutando. A decisão foi coletiva, como tudo naquele grupo. Votaram por resistir até o fim na montanha que havia se tornado seu lar. Rosa distribuiu as últimas munições que haviam conseguido em ataques a fazendas vizinhas. Cada pessoa escolheu sua posição final. As mães esconderam crianças pequenas em grutas profundas, com comida e instruções para descer a serra sozinhas, se necessário. O ataque final aconteceu ao amanhecer de 22 de julho. Os soldados subiram por 3 trilhas diferentes, cercando completamente a posição dos quilombolas. Rosa estava numa pedra alta quando viu o movimento das tropas. Gritou o último aviso: "Que venham! Morremos livres!" O som ecoou pelas montanhas como um manifesto final. O combate durou 4 horas. Rosa lutou com 2 facões, um em cada mão, saltando de pedra em pedra como uma felina. Matou 5 soldados antes de ser atingida por 3 balas de mosquete no peito. Mesmo ferida, continuou avançando contra os militares. Precisaram de mais 6 tiros para derrubá-la definitivamente. Benedita morreu protegendo um grupo de crianças numa gruta estreita. Miguel foi abatido enquanto atirava pedras do alto de um paredão. João Caboclo conseguiu fugir com 12 pessoas, mas foi capturado 1 semana depois em Cunha. Dos 52 quilombolas, apenas 17 sobreviveram ao cerco. Todos foram presos e levados para a cadeia de Taubaté. O relatório oficial do tenente-coronel Magalhães omitiu detalhes importantes. Não mencionou que Rosa estava grávida de 4 meses quando morreu. Não falou sobre as crianças encontradas mortas de fome nas grutas. Não registrou o estupro de 3 mulheres prisioneiras durante o transporte. A versão oficial destacou apenas a restauração da ordem e da lei na região. Os jornais da época trataram o caso como mais uma rebelião de escravos selvagens. O Jornal do Comércio escreveu: "Felizmente, as autoridades conseguiram esmagar mais este foco de barbárie no interior." Nenhum veículo mencionou que Rosa e seus companheiros estavam tecnicamente livres pela Lei Áurea. Ninguém falou sobre tentativa de tráfico internacional de pessoas. Mas a história não morreu com Rosa. Os 17 sobreviventes espalharam a narrativa pelos quilombos do Vale do Paraíba. Cantadores ambulantes transformaram os eventos em versos que corriam de boca em boca. A faca de Rosa se tornou símbolo de resistência, passando de mão em mão entre gerações de ex-escravizados. As contradições documentais se multiplicaram com o tempo. Um inventário de 1890 lista Rosa como falecida em combate, mas outro documento da mesma época a registra como fugitiva não capturada. Um terceiro papel
menciona seu sepultamento cristão na igreja de Paraty. Verdade ou mentira? Talvez nunca saibamos. O que sabemos é que flores silvestres apareceram no Trapiche todo dia 15 de maio, por décadas. Ninguém admitia ter deixado, mas sempre havia rosas vermelhas sobre as pedras manchadas de sangue. Os pescadores locais juravam ouvir gritos de guerra nas madrugadas de maré cheia. O próprio cais foi demolido em 1920, mas as manchas reapareceram na nova construção. A faca de arreio que Rosa usou nunca foi encontrada. Lenda urbana diz que foi fundida junto com outros metais e virou um sino da igreja matriz. Outras versões afirmam que continua enterrada na montanha onde ela morreu. Alguns caçadores de tesouro tentaram encontrá-la, mas desistiram depois de acidentes estranhos nas trilhas. Se você visita Paraty hoje, pode ver uma placa discreta na antiga região do Trapiche. Aqui desembarcaram africanos escravizados entre 1700 e 1888, diz o texto oficial. Não menciona Rosa, nem a rebelião, nem os 3 homens mortos numa madrugada de maio. História oficial prefere esquecer episódios inconvenientes. Mas os moradores mais velhos ainda contam a história completa. Dizem que Rosa representa algo fundamental sobre o Brasil escravista. A resistência nunca morreu, apenas mudou de forma. Cada quilombo, cada fuga, cada ato de sabotagem foi parte de uma guerra silenciosa que durou 350 anos. O debate entre história real versus lenda popular continua em universidades e centros de pesquisa. Historiadores sérios documentaram parte dos eventos através de registros paroquiais, inventários e relatórios militares. Mas a figura de Rosa cresceu além dos documentos, virando símbolo de todas as mulheres que resistiram ao cativeiro. A tese central do caso Rosa de Paraty é simples. O Brasil escravista não terminou com uma lei assinada numa mesa dourada. Terminou com sangue derramado em trapiches, senzalas e quilombos por pessoas que preferiram morrer livres a viver acorrentadas. Rosa não foi exceção, foi apenas a mais documentada entre milhares. Hoje, quando turistas fotografam as paisagens bucólicas de Paraty, poucos imaginam que pisam em terra sagrada. Cada pedra do centro histórico foi assentada por mãos escravizadas. Cada casa colonial foi construída com suor e sangue de pessoas que sonhavam com liberdade. Rosa transformou esse sonho em ação concreta, mesmo sabendo que pagaria com a própria vida. Comentários de historiadores locais revelam que documentos sobre Rosa continuam aparecendo em arquivos familiares. Uma carta de 1890, encontrada em 2015, menciona a negra valente que castrou o coronel e morreu com o facão na mão. Outro documento fala sobre ofertas secretas deixadas no local da morte pelos descendentes libertados. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.